Olá, olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma live nesse Dia das Crianças. Hoje eu arrisquei colocar aqui um filtro. Olha que fácil, né? A gente não precisa mais gastar maquiagem, a gente já coloca filtro no próprio Instagram. Estou aguardando aqui a minha convidada especial para a gente falar sobre perguntas, o poder das perguntas. E como nós podemos trabalhar com as perguntas para a gente empoderar a nossa criança interior e as nossas crianças da nossa família. Aqui. Nossos alunos, enfim, as pessoas em geral, né? Então vamos aguardar aqui a Gilma para a gente conversar um pouquinho. Oi, Gilma. Boa noite. Boa Estamos noite. aguardando Não aqui. estou Eu tô aparecendo ouvindo. ainda? Não, mas a sua voz já dá para ouvir, sabe? A tua voz, ok, só o vídeo ainda que tá carregando, tá bom? Dá pra gente esperar um pouquinho, porque ainda não tem ninguém. Enquanto isso, a gente vai esperando carregar aí teu vídeo. Coloquei um filtro aqui, ó, amiga, ó. Coloquei um filtro, não precisei passar maquiagem. Oi, sister. Boa noite, tudo bem? E aí, como você se sentiu com aquela publicação da mãe lá no Facebook das nossas fotos antigas? Gilma, cadê você? Minha mãe fez uma publicação hoje, toda bonita lá com a gente, quando criança. E dos nossos filhos também, né, sister? Gilma, a gente não te vê, tá? Ah, opa, agora tá aparecendo, Gilma. Tem alguma coisa aparecendo. Tô vendo sua sala. Eu também, sister, adorei. Nostalgia, né? Gilma, acho que é a câmera que você tem que virar, viu, Gilma? Você tem que virar ela pra selfie daí. Eu também lembro de cada uma delas. Tô com elas abertas aqui. Tava lembrando de algumas passagens. Tem a foto daquela festa junina, que a mãe colocou aquele vestido rosa e eu tava muito brava porque eu não queria ir, não queria colocar aquele vestido, tava morrendo de vergonha. Meu Deus do céu, que vergonha que eu tava. E aí eu fiquei tão nervosa que eu lembro que eu fiz xixi naquele vestido rosa de festa junina. Meu Deus do céu. E eu, nossa, só passei vergonha aquele dia. E eu dancei com um menino, foi a primeira vez que eu dancei com um menino, era tão pequenininha. Ai, ai, juntou tudo. Ai, Gilma, agora você sumiu. Você virou a câmera. Vira de novo, Gilma. Vira a câmera de novo. Tava certo, Gilma. Então vamos começar, Gilma. Aparece aí pra gente começar. Vamos falar de perguntas. Isso, Gilma, lindona. Só baixa um pouquinho o seu celular agora, pra gente ver bem o seu rosto. Ai, nem me lembro, Cícero, era bem mais baixo mesmo. Foi o dia, né? Mas eu não estou Ok, vendo. muito boa noite. Muito boa noite, Gilma. Seja muito bem-vinda. Mais uma live aqui na Escola Energia. Como você tá linda. Gratidão ter você como parceira aqui da nossa escola. Como que você tá? A Gilma tá travando. Eu estou vendo. Oh, Boa noite. hein, Gilma? Diga. Você tá travando, amore. Você tá muito gelada, congelou. Bom, enquanto a Gilma
começa a mexer ali na internet dela, né? Acho que eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. Até porque a gente não vai se estender hoje, hoje é feriado, e a gente sabe, né? A gente pode estar com famílias e tudo mais nas nossas casas. E que bom, né? Que podemos estar juntos celebrando esse dia que é tão importante, né? Que é o Dia das Crianças. E a gente fala muito, né, da questão da criança lá fora, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, enfim, né? E a gente esquece de olhar para aquela nossa criança que ainda existe dentro de nós, que existe no nosso coração, que é a nossa criança interior. Essa criança nunca deixou de existir, essa criança jamais morreu, ela ainda existe em nós. E o grande problema é que ela existe em nós e a gente não permite que essa criança tenha voz, a gente não escuta essa criança. Então, eu acho muito bacana no dia de hoje, e na verdade todos os dias, a gente parar, fazer uma reflexão, uma meditação, e começar a estar mais em contato, em comunhão com essa criança que grita dentro de nós, que pede atenção, que pede acolhida. Não só no Dia das Crianças, né? Mas todos os dias. Realmente pegar a nossa criança no colo e perguntar para ela o que ela precisa. Olha, tem algo que a gente não dá também tanta importância, né? E a gente acha que os nossos problemas, colocar problemas, né? São todos da fase adulta, né? Só que é na primeira infância, né? A nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, é nessa primeira infância que a gente começa a criar as nossas couraças, né? Então, se por exemplo, né? Uma criança pequena toma um susto, cria-se uma couraça ali. Eu vou contar uma história que eu vivenciei com meu pai e com a minha mãe, que eles fizeram uma pegadinha comigo. Vamos de uma. Um, dois, três, pode poca para essa internet funcionar. E isso ficou gravado em mim até hoje, eu não esqueço disso até hoje. Eu era muito pequena mesmo. Minha irmã tá aqui na live, ela vai concordar, ela sabe dessa história. Ela não lembra, claro, né? Ela era muito menor do que eu. E foi na primeira infância, e eu lembro que meu pai estava trabalhando no quintal, né, lá do fundo da casa, e ele tava num dia de muito sol, um calor, e ele pingava, assim, de escorrer, escorria, escorria, e eu lembro dessa imagem dele trabalhando no quintal. E minha mãe estava ali junto, e eu estava ali brincando, enfim. E aí o que aconteceu? Aconteceu que minha mãe falou assim, filha, corre lá dentro, pega um copo de água pro teu pai, que ele tá morrendo de sede e ele vai derreter, né, sister? A sister tá na live aí para confirmar essa história. E aí eu entrei correndo, como toda criança, acredita, né? Porque a criança ela não vai desacreditar. Se você fala para uma criança que alguma coisa vai acontecer, né? Ela não deixa de acreditar naquilo. Eu entrei, peguei um copo de água e quando eu fui lá fora levar esse copo pro meu pai, olha só, meu pai tinha pulado o muro, foi para um terreno do lado e minha mãe jogou um balde de água onde meu pai estava. E na hora que eu cheguei com aquele copo de água, minha mãe falou assim: você demorou muito, teu pai derreteu. E aí eu acreditei. E minha mãe diz que eu não me lembro exatamente desse momento de desespero. O que eu guardo é essa sensação de perda. Perdi meu pai, né? Guardar muitas terapias e muitos vikings aí relacionados a esse tema, que eu vim descobrir só recentemente. E a minha mãe disse que eu comecei a entrar em desespero, que eu tremia toda e que eu comecei a ficar, né, de outra cor, tudo. Aí ela falou pro pai voltar, ele pulou o muro e tudo. O que acontece? O papai derreteu de calor. O que acontece nesses momentos? É claro que foi uma brincadeira, não foi mal intencionado nem nada. Mas as crianças, quando elas vivenciam esse tipo de susto, de trauma, de choque, drama, elas começam a criar couraças, né? Então, uma grande couraça de culpa porque eu matei o papai de sede, sabe? Uma criança que fica no berço chorando muito porque tá na hora de mamar e tá chorando, chorando, chorando e ninguém atende. Essa criança tá chorando, chorando, chorando e deixa a criança chorando muito tempo ali sem ser atendida. Também ela começa a criar, né? O que são as couraças, né? São armaduras que a gente veste, que a gente começa a colocar no nosso campo e isso reflete no nosso corpo, trazendo enrijecimento de músculos, articulações, fecha coração, principalmente a cardíaca, né? Hoje em dia é difícil a gente achar pessoas que não têm uma couraça cardíaca.
todas essas restrições, todas essas limitações, todos esses traumas, eles começam ali na nossa primeira infância. 90% ou mais deles estão ali. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa criança interior, né, Gilma? Agora você está com a gente. Seja bem-vinda. Assim, obrigada, Sara. Boa noite a todos. A internet sempre me pegando motivação, tudo bem. Então, essa questão que a Sara falou da classes, é por isso que hoje existe essa ferramenta, né, das barras de para a gente tirar justamente essas coraças. Quando eu falo que que as barras vão limpar pensamentos, emoções, sentimentos, as pessoas falam assim, mas vai tirar o pneu? Não, vai tirar todo o ensino que foi colocado em volta daquilo que era essencial na nossa vida e que estão atrapalhando, porque em forma de traumas que nos travam para a vida. Por isso que é tão importante fazer essas perguntas. A quem pertence isso? Provavelmente, naquele momento, a Sara teve um choque muito grande na vida dela, e ficou com isso como se fosse uma culpa dela, né? Registrou aquele momento, embora depois tenha sido esclarecido, para ela ficou aquela sensação que eu fui realmente pelo silêncio do meu pai. Isso traz um trauma. Não que nós não precisamos pensar por traumas, podemos pensar no mal da vida. Nós podemos muito também, precisamos ficar com eles para o tempo, e ficar sempre ali com aquela lembrança dolorosa. Podemos limpar isso. E eu percebi assim, Gilma, que esse fato, né? Como que eu cheguei nesse fato nas perguntas de Axis, né? Como que eu cheguei até ele? Como que isso aconteceu? Como que essa consciência veio? Eu tava recebendo uma sessão de barras, né? E eu comecei a perceber, e a pessoa que estava correndo as minhas barras também, que eu estava trazendo uma sensação de culpa muito grande. Uma culpa de que tudo que acontecia de errado ao meu redor, com as pessoas da minha família, com as pessoas próximas a mim, eu sempre assumi esse papel de culpa. Eu sou a grande responsável, a grande culpada nessa história toda, né? E em relação ao meu relacionamento com meu pai também, eu sempre me coloquei como culpada no seguinte aspecto, da gente, dessas desavenças, né? Porque a gente tinha algumas questões de relacionamento e eu sempre me colocava como a culpa é minha, né? E aí, fazendo essas perguntas, porque durante uma sessão de barras, né? A gente pode ou não, tudo depende, né, Gilma? A gente pode ou não ficar quieto, entrar mudo e sair calado, ou a gente pode também trazer perguntas para que a gente vá empoderando a pessoa para ela ir buscar a causa, né, de todos esses problemas, dessas limitações que ela vem vivenciando na atualidade. E aí essas perguntas foram muito bem direcionadas e esse insight veio. Eu falei, ok, então vamos limpar, né, todo o drama, todo o trauma, todos os programas que eu criei naquele momento. Isso com a sessão de barras, né? Isso é possível a gente fazer também. Então, por isso que as perguntas são muito importantes. As perguntas, elas empoderam. As respostas, elas desempoderam. E sabe uma coisa que eu venho percebendo também, assim, Gilma? Em relação às nossas crianças, eu observando os meus filhos mesmo, né? E observando quem tem filhos pequenos. É muito fácil a gente desempoderar nossos filhos. É muito fácil a gente limitar eles. Por exemplo, teve uma situação com meu filho mais velho que ele disse que ele queria ser pintor. E aquilo, né, mexeu comigo. Eu falei, como assim pintor, né? E naquele momento eu percebi assim, mas peraí, pintor não vai dar em nada. Eu não cheguei a falar, mas eu pensei. Só que na hora que eu pensei, eu já entrei com a ferramenta. Eu falei, não, então pera lá, né? Eu conversando com a minha mente aqui mesmo. Falei, então pera lá, se ele quer ser pintor, ok. E aí eu comecei a perguntar para ele, como que você vê sua vida sendo pintor? O que que você quer desenhar? Que técnica você quer usar? Você quer pintar com lápis? Você quer pintar com canetinha? Você quer pintar com giz de cera? Então, essas perguntas começam a abrir possibilidades e a gente começa a permitir a criança se empoderar da habilidade dela e ela começar a criar essa realidade que ela deseja já. Agora, se eu chegasse e falasse assim para ele, pare com isso, vai estudar, você tem que ter um diploma para você ser alguém na vida, pintura não dá dinheiro, porque é o que a gente escuta muito, né? Isso não dá dinheiro, a gente tem que estudar muito, a gente tem que ralar para ser alguém na vida, a gente tem que ter um diploma, ou seja, a gente tem que ter alguém que nos certifique que a gente é alguma coisa.
Então comecem a perceber o quanto as nossas falas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e todo o nosso sistema ele é montado para desempoderar, ao invés de empoderar. Né, Gilma? Tá aí comigo ou tá travadinha? A Gilma tá travada Oh, hoje. meu Deus. Vamos empoderar a internet da Gilma. Empoderando a internet da Gilma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, quando você chega para uma pessoa e você fala, afirma algo para ela ou nega alguma coisa para ela, você está desempoderando ela. Então, se você chega e você fala para uma criança que você tem aí na tua casa ou na tua família, ah, não faça isso assim, isso é errado assim. Ao invés, você poderia dizer como seria para você fazer isso de outra forma. Ou o que você acha que vai acontecer se você continuar fazendo isso? Então, começar a encher a criança de perguntas para que ela comece a ir para esse espaço de consciência. Essa questão de certo e errado também, ela é muito desafiadora para nós. Oi, Grazi, boa noite, tudo bem? Fica aí, Grazi, que eu vou falar do livro que você está lendo. Então, essa questão de ir para esse espaço de consciência, levar a criança para o espaço de consciência, é muito desafiador. Porque tem momentos que nós, como pais, né, às vezes a gente também não tá lá muito, né, nesse espaço de consciência. E a gente acaba entrando o quê? Na irritação, a gente acaba entrando o quê? No desequilíbrio, no espaço de limitação, e a gente desempodera a gente e os nossos filhos. Então, começar a fazer perguntas, ao invés de falar, olha, isso que você faz assim é errado. Mas na cabeça dele não é errado. Mas se a gente começa a trazer essa repetição para essa criança, que ele faz essa coisa errada, a gente não permite que ela crie novas possibilidades de realizar aquilo. E tem outra coisa, pode ser uma coisa bem simples, abrir um pacote de bolacha. Vamos pegar esse exemplo. A criança começa a abrir esse pacote de bolacha de uma outra maneira, né? E a gente já sabe que tem ali uma fitinha que a gente puxa, que abre mais fácil. Aí a gente fala para a criança, o jeito que você abre o seu pacote de bolacha tá errado. Ou seja, gente, é um exemplo bem babaca para a gente entender o quanto a gente desempodera. A criança vai começar a internalizar que tudo aquilo que ela faz, o jeito que ela faz é errado. E ela vai começar a se achar errada na história toda. Como seria para nós começarmos a levar essa criança para esse espaço de consciência e enchê-la de pergunta? Como seria para você observar aqui e buscar abrir esse pacote de uma maneira diferente? Ou então explique para mim, por que que você gosta de abrir o seu pacote desse jeito? É divertido para você? Não tem nada de errado nisso, sabe? Eu não estou dizendo que a gente não pode mostrar para a criança, né, alguns cuidados. Olha, tem coisas que realmente são perigosas. Então, realmente, tem coisas que a gente tem que mostrar ali para elas, o que que pode, o que que não pode, em relação à sua própria sobrevivência e preservação da sua saúde, da sua vida, da sua integridade. Não é isso que eu estou dizendo, né? Nós, como pais e educadores, muito bem, Gilma, a gente tem que explorar essa curiosidade da criança. Né? A gente tem que saber mostrar, né, essas questões de perigo, de preservação e tudo mais, mas ao mesmo tempo trazer esse espaço de consciência e criatividade e imaginação para que ela possa começar a criar essas possibilidades na vida dela. Dilma, como que está essa internet? Faz as crianças sonharem com as possibilidades. Interessante porque as crianças também, né? Quando elas têm um sonho, quando elas sonham com alguma coisa, ah, eu quero ser isso. Ninguém, absolutamente ninguém tira aquilo da cabeça dela, a não ser que, né, sejam pessoas muito altamente limitadores, autoritários, né? Que realmente tire e traga muitas limitações, muitos traumas nessa criança e ela realmente fala, não, não é isso que eu quero. Teve um caso de um aluno meu que ele falou bem assim para mim em sala de aula. Ele é um músico excelente. Ele é excelente. Ele é maravilhoso. Pense numa pessoa que é um artista completo. E eu perguntei para ele assim, nossa, uau, que incrível. Então, quando você sair da escola, o que que você vai ser, né? Ou o que que você vai estudar? O que que você vai se formar, né? E então ele disse assim, ah, eu vou fazer medicina porque os meus pais, eles são dessa área, minha família é dessa área, meus avós são dessa área, enfim, todo mundo é dessa área e eles falaram que é essa área que tem que ser, que é a que dá dinheiro. Então, veja, ah, mas você quer isso? Não, na verdade eu não quero, mas eu preciso fazer isso. Então, quando a gente começa a trazer para a criança essa carga
né, para os nossos jovens, essa carga é muito pesado para eles carregarem. Como seria para nós pararmos absolutamente tudo, estarmos presentes, ouvir e se comunicar com as nossas crianças pelo coração e começar a perceber que ali tem um ser diferente de mim e que tudo aquilo que eu não realizei em mim, que eu gostaria de realizar, não posso pegar essa carga e jogar nessa criança, nesse adolescente. Ele tem toda uma trajetória para ele viver, para ele criar, para ele sonhar, para ele trilhar. Não sou eu, não cabe a mim. O que cabe a mim é trazer esse espaço de consciência. E não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para a criança e aquilo que não funciona para a criança. Aquilo que funciona para mim e aquilo que não funciona para mim. Aquilo que funcionou na minha infância pode não funcionar para a minha criança de hoje e vice-versa. Então, a gente ir para esse espaço de consciência é a gente saber usar essa ferramenta das perguntas a todo momento. O problema é que muitas pessoas vêm fazer as classes de barras, né, de Axis, Facelift, essas ferramentas maravilhosas de Axis Consciousness, e elas deixam guardadinho a ferramenta. Tá usando? Ah, não, só quando eu preciso. Mas o que é só quando eu preciso? São ferramentas de empoderamento total, não é só naquele momento em que você está na bad. Né? Se a gente quer ir para esse espaço de consciência, de abundância, de comunhão, de prosperidade, a gente precisa ser essas ferramentas que nós adquirimos, essas ferramentas que a gente tem essa conexão, né? Esse acesso. Deixa eu ver a Gilma aqui. As crianças não estão com os medos que nós fomos colecionando durante... Sim, as crianças estão com os medos que nós fomos colecionando. Com certeza, né? E eu me recordo, a última vez que aconteceu uma tempestade aqui, Gilma, eu não sei se eu estava com você ou com quem que eu estava. Não, não estava com você. Pessoal, teve um dia aqui, não faz muito tempo, eu não sei se foi semana passada, retrasada, sei lá. Começou a ventar muito forte, ia chover, o céu escureceu, aqueles raios durante a tarde. E na hora que eu olhei pela janela, assim, eu lembrei da minha avó. Eu não sei se a minha irmã tá na live ainda aí, ela sabe também do que eu tô falando. Minha avó materna, meu Deus do céu, ela conviveu com a gente, ela nos cuidou, nos criou, ela me alfabetizou, minha letra é muito parecida com a da minha avó. Gratidão, vozinha, amo você. E eu lembro, assim, sabe, eu tenho essa recordação dessa questão de tomadas, de fios, né, de plugs na tomada, de fechar a torneira, de não usar chuveiro, de não andar descalço, de ficar longe da janela, de ficar todo mundo na cama esperando tudo isso passar. E o quanto ela tinha medo disso e o quanto eu também carreguei um medo disso por um tempo na minha vida. E dessa última vez, eu olhei pela janela, aquele céu todo cinzento, eu estava atendendo no espaço, eu olhei aquilo e falei, nossa, lembrei da minha avó agora, só que agora eu lembrei sem medo. Eu só tive uma lembrança dela carinhosa. Então, a gente começar a trabalhar com as perguntas, a gente trabalhar com as barras e começar a limpar todos esses traumas, porque as barras limpam esses traumas. E comece a perceber que eu estou trazendo para vocês situações de quando eu era pequenininha, primeira infância. É aí o berço, é aí que se cria todos os nossos programas limitantes, padrões, crenças, é aí que se criam todas as nossas couraças, que são armaduras que a gente veste no nosso corpo para a gente se proteger. Né? Tá aí, Gilma? Sua voz funciona? Fala no microfone. Não, a minha Pronto, parceira aqui tá... eu não vejo. Só Eu não tô te vejo vendo. você, mas eu não estou aparecendo. Ah, então se você tá com voz, traga alguma contribuição para nós aqui. Tá bom. Então, isso que a Sara está falando aí, né, que trouxe lembranças para ela da avó, esses cuidados não são desnecessários, que agora nós vamos deixar expostas as crianças ao perigo. É apenas o jeito que a gente vai trazer isso para elas, como ela mesma falou, que nós vamos conversando com elas e ajudando a elas entenderem o que é cuidado e o que as possibilidades que a vida tem. Então, muitas coisas que nós dizemos para as crianças, nós cortamos totalmente o sonho delas. E, principalmente até os 7 anos, é preciso deixar que essa fantasia seja liberada, porque é assim que eles vão criando expectativas novas, né? E vão criando o seu próprio mundo. Então, nós vamos ajudando a criança a tomar
consciência de cada coisa, e não simplesmente dizer, não, isso não pode por quê? E a criança não quer saber por quê. Mas, às vezes, por falta de tempo nosso, por falta também de saber quanto que isso é importante, a gente só vai cortando isso e nunca explica por quê. E quando chega na adolescência, eles ficam assim, como a senhora falou do aluno dela, né, que tem um sonho lá dentro dele de ser músico, mas que a família simplesmente diz assim, não vá por esse caminho não é muito rendoso, por isso não adianta você ir por aí. Então, às vezes, as pessoas chegam na idade adulta e procuram ajuda de acompanhamento para vocacional, para saber que profissão devem ir, porque aqueles que estão não estão felizes, e daí vai trabalhar justamente com a criança interior, para trazer de lá a força que ela tem para fazer uma coisa maravilhosa que ela deixou para trás, porque foi cortado esse sonho dela. Esse sonho poderia ter sido cuidado, mostrado as possibilidades, e daí a pessoa faz a escolha. E aí, a pessoa tem essa escolha, mas pelo menos faz a escolha a partir da sua essência, do seu interior mais profundo, e não a partir do que disseram que tinha que fazer. Porque depois ela vai ser aquele profissional desajustado que fica sempre pulando de galho em galho e nada dá certo. Exatamente. Eu sou exemplo disso, né, Gilma? Porque eu cheguei no ponto da minha vida também onde eu tive que escolher e ou faz isso ou faz aquilo. E eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu era uma jovem que tinha terminado o ensino médio numa cidade do interior pequena, com 11, 12 mil habitantes, sem perspectivas, né? Porque nessa cidade também não tinha muitas possibilidades. E me foi dado dois caminhos, eu tinha que escolher entre esses dois caminhos, né? Foi um caminho, uma bifurcação, né? Mas nem eu sabia de verdade o que eu queria, né? Na verdade, na minha adolescência, na minha infância, eu sonhava em ser outra coisa, né? E aí eu acabei acontecendo isso como a Gilma falou, fui pulando de galho em galho, uma infelicidade extrema, estados de saúde doentios extremos, depressivo extremo, ansiosos extremos. Por quê? O que eu compreendi nessa história toda? Eu fui mudando de área, fui mudando de área, fui mudando de área. E o que eu compreendi nessa história toda? Eu ainda não estava alinhada com aquilo que era o meu propósito, eu não estava alinhada comigo, eu não estava sendo verdadeira com a minha essência, o que a minha essência ansiava em fazer nessa experiência, nessa manifestação material. Né? Então, quanto mais a gente puder empoderar as nossas crianças, quanto mais a gente puder compreender, ir para esse espaço de consciência, entender que ali é um outro ser e esse ser não tem obrigação de carregar os nossos pesos, né? Que esse ser está ali para trilhar coisas novas e que, né, a gente possa empoderar para realmente romper esses ciclos, ao invés de da gente dar esses pesos para eles continuarem nesses ciclos doentios, né, que a gente vem trazendo, que eles possam realmente, a gente possa dar as mãos para essas crianças, para esses jovens e ajudá-los a romper com tudo isso, sair desses ciclos doentios, para que eles possam ser eles. Né? Eu acho que essa é a grande máxima nossa como educadores, como pais, tios, avós, seja lá o que for. É a gente realmente auxiliar eles a ir para esse espaço de consciência, para eles serem eles. E se a gente perceber a criança, ela é tão pura, ela tem tanta fé, ela acredita, tudo que você falar para ela, olha o perigo. Tudo que a gente fala para eles, eles acreditam. Esse é o grande perigo, né? O que a gente está falando. E tem mais. O que a gente está pensando e o que a gente está sendo que eles estão captando sem a gente precisar falar. Então, o quanto é importante a gente também trabalhar esse empoderamento em nós, né? E a gente, né, para esse espaço de consciência e se empoderar para que a gente possa empoderar as nossas crianças. Se a nossa criança interior, a nossa infância lá não foi de empoderamento, como que nós podemos saber, né, reconhecer essa experiência de empoderamento para poder fazer isso com as nossas crianças se a gente não fizer em nós? Então é mais do que urgente a gente começar a aplicar tudo isso em nós, fazer as perguntas para nós, né? E começar a fazer realmente um checklist, um pente fino na nossa vida. E começar a perceber todas as escolhas que nós fizemos, e essas escolhas foram feitas baseadas em quê? E realmente na nossa perspectiva, na nossa visão daquilo que nós somos, ou é porque a gente está continuando um ciclo, carregando um peso e um fardo de alguém, dos nossos antepassados, sabe?
Né, Gilma? Ai, gente, eu não sei o que acontece com as minhas parceiras de live, a internet delas. Vamos lá, Gilma, voltou. Yes! E aí, Gilma? Conta um pouquinho, conta Oi. uma historinha da tua infância que te marcou. Bom, da minha infância, eu fui sempre muito responsável pelos, pelos meus irmãos e tal, né? Minha mãe trabalhava muito, meu pai também, e eu sempre assumi responsabilidades muito cedo. E esse excesso de responsabilidade, que ninguém fez por mal, mas que foi bastante pesado por muito tempo para mim. Muitas terapias e consciências para poder limpar isso, né, de que eu tinha responsabilidade, mas que eu era uma criança e que eu podia brincar também, e não só cuidar dos meus irmãos. E muitas vezes nós vemos isso, que as crianças são chamadas a assumir responsabilidades de adultos, e isso faz com que elas percam um pouco desse momento da brincadeira, do momento de ser criativo, porque ela já tem que ir pensando como se fosse um adulto. Muitas vezes esse tempo é cortado, né? E daí a gente acaba ficando, muitas vezes, um adulto muito sério, que depois vai ter que aprender a relaxar, aprender, vai ter que usar muita meditação, muita, muitas formas de ir relaxando, né? Esse adulto tão sério e que deixou lá para trás momentos que poderia estar brincando, que foi chamado a ser responsável pelos seus irmãos e por tantas outras coisas. Pois é. Então, em como eu estava trazendo aqui, né, a questão das couraças, o que são essas couraças que a gente cria no nosso corpo, que reflete no corpo físico, em doença no corpo físico, em rigidez no corpo físico. Então, se você tem ali, por exemplo, uma figura de um pai que na hora que chega você se treme todo, né? É porque isso começou em algum momento houve um grito, em algum momento houve uma briga, ou houve uma surra, ou qualquer coisa assim, que naquele momento a criança ela se assusta, ela trava toda essa região, ela para de respirar, né? E todas essas sensações que ela vai trazendo no corpo dela, todas essas travas que ela vai trazendo no corpo dela, ela vai inconscientemente vestir uma armadura, né, para que ela se sinta protegida e acolhida para a hora que aquele pai, ou aquela mãe, ou aquela figura se aproximar dela, ela se sinta, opa, estou protegida aqui. Né? Então, essas couraças são energias no nosso campo que começam a trazer toda essa sensação para o nosso corpo, e de tanto a gente fazer isso, o nosso corpo grava. Então, quando a gente está querendo se proteger, o que a gente faz? A gente geralmente traz os ombros para frente, fecha o coração, e aí a gente cria, vou mostrar para vocês, a gente cria uma corcunda, né, na altura do coração, lá nas costas. Então, esse tipo de couraça, que é a couraça cardíaca, ela é uma das mais comuns. Por quê? Porque é muito difícil a gente achar pessoas que não tenham tido problemas na primeira infância, né, algum trauma, alguma coisa. E não precisa ser nada muito grandioso, não. Né? Pode ser um não, uma maneira de falar um pouco mais grosso, ou alguma coisa mais limitante, né? Então aí se cria essas couraças. E o que precisa fazer? Precisa fazer bastante trabalho de abertura de peito, bastante trabalho de abertura de ombros, bastante trabalho com braços e correr muitas barras, né? Bastante massagem no seu cardíaco, massagem tanto na parte da frente quanto nas costas. Mas não é uma massaginha qualquer, não. É uma massagem bem forte, bem poderosa para quebrar essas couraças. Então você pode quebrar ela no corpo e você pode quebrar esses programas, esse trauma também lá no seu subconsciente. E isso é muito importante, porque não adianta você quebrar só no corpo e não quebrar no subconsciente, porque é ali no subconsciente que são gerados os comandos que o seu corpo obedece, que você cria a sua realidade. Então você tem que trabalhar, né, dentro, fora, é um conjunto, por isso que se chama holístico, holismo, né? É olhar esse ser humano como um todo. Então, o convite hoje, né, Gilma, eu acho que é mais a gente olhar a nossa criança interior, começar a escrever. Eu acho que esse exercício de escrever ele é muito importante. Pega um papel
e começa a escrever situações, né, é, que você se recorda na tua infância que foram assustadoras, que você sentiu medo, que você se sentiu triste, abandonado, sozinho, enfim. E começa a olhar para tudo isso, todas essas situações, e começa a perguntar uma a uma o que é que isso está refletindo na sua vida atual e como que você pode mudar isso. Então você vai começar a ter consciência de como isso que aconteceu, né, com você está criando uma realidade agora e como você pode mudar isso, né? É uma coisa que também é muito interessante a gente ver nos nossos consultórios de terapia, e a Gilma está aqui para confirmar, é que as pessoas começam a trazer queixas sobre relacionamento, prosperidade, doenças físicas, e aí a hora que a gente começa a correr os processos, né? A gente, querendo ou não, vai ser levado lá na infância dessa pessoa, né? Então, a gente teve até casos, assim, de pessoas que veio tratar da questão específica de relacionamento e, no final, a gente só tratou a questão de relacionamento com o pai. Essa pessoa e o relacionamento com o pai dela. Essa pessoa e o relacionamento com a mãe dela. Porque estava projetando toda essa carência, toda essa questão na pessoa que ela estava buscando na vida dela. Então a gente precisa olhar para isso, porque se a gente não curar essa criança ferida, a gente não vai ter um adulto curado. E a gente não vai empoderar as nossas crianças. Então, como que a gente pode mudar isso? A gente pode escolher sair disso tudo, como a Gilma está colocando ali. A gente pode escolher, é uma questão de escolha. E às vezes a gente acha que a gente tem que estar lá no fundo do poço para escolher fazer uma terapia, para escolher fazer sei lá, um curso de empoderamento, porque você não precisa fazer a terapia, você pode vir fazer o curso e se autoterapeutizar. Apesar de que as trocas são maravilhosas. Então eu tenho muitos alunos que vêm para as classes de barras, aplicam neles, a gente faz trocas, eu tenho colocado aqui nos stories também. Então é algo assim de muito empoderamento, de muita consciência, de um espaço mesmo de você se conhecer e começar a reconhecer as suas limitações e onde elas começaram, né? Então a gente está aqui trazendo esse convite para você olhar para a sua criança interior e se você perceber que você precisa de uma ajuda, não hesite de pedir essa ajuda. Não é para mim, não é para Gilma, é para outra pessoa, não importa para quem seja, você precisa de ajuda, peça ajuda. Porque muitas vezes a gente acha que pedir ajuda, né, Gilma, é se parecer fraco, é não ser suficiente, você tem que estar, para esse sistema, você tem que estar o tempo todo sendo o fortão, a fortuna. Não é isso. Você fazer terapia não é questão de você ser fraco, não é questão de fraqueza. Né? Muitas pessoas escolhem fazer terapia para empoderamento. Né? E quando que a gente vai dar esse passo de escolher se empoderar? Curar a nossa criança interior e se empoderar, né? Isso mesmo, Gilma. Muitos adultos fazem birra e vivem em constante conflito com as outras pessoas, né? É a criança interior querendo realmente chamar atenção, né? Aquela criança interior batendo o pé, querendo atenção, querendo que as pessoas acolham, que as pessoas aceitem, que as pessoas escutem, incluam ela, porque provavelmente ela teve um processo de rejeição, um processo de abandono, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência, né? Bom, acho que então é esse o nosso recado de hoje. A gente não vai se estender muito mais, né, Gilma? Já são 7h40. Oi, Rose, boa noite, minha linda. O nosso pedido, o nosso convite é: olhe para sua criança interior, empodere ela com perguntas. Não vamos mais usar afirmativas e negativas, né? Vamos usar perguntas. É interessante porque quando uma pessoa faz uma pergunta para mim e eu devolvo uma outra pergunta, ela fala, mas você não me respondeu. Eu falei, só que se eu responder, eu não vou te empoderar. Né? E o que é a pergunta? Qual que é o segredo da pergunta? Qual que é o poder da pergunta? Sócrates, lá na antiguidade, já fazia isso na Praça Ágata, na Grécia. Ele ficou por muito tempo parado lá na praça, ele ia todos os dias e ficava parado e começava a conversar com todo mundo que passava por ele. E ele enchia essas pessoas de perguntas só para provar para as pessoas que elas mesmas já sabiam as respostas. E ele nunca respondia nada, né? Essa foi a grande sacada dele. Antigamente, a gente era muito levado a essa questão das perguntas, né? Nessas épocas dos grandes filósofos e tudo mais. Bom, depois veio a Idade Média, então as coisas começaram a ficar um pouco negras, e hoje a gente percebe o que é isso começando a voltar. Mas o sistema ainda é forte.
O sistema ainda quer nos limitar, ele dita para nós o que a gente tem que usar, vestir, o que a gente tem que comer, como a gente tem que ser para se encaixar num padrão. Enfim, ele dita absolutamente tudo, como a gente tem que se relacionar, o que a gente pode dizer, o que a gente pode dizer, o que a gente pode sentir. E se a gente sentir aquilo vai ser errado, então você não pode sentir raiva, você não pode sentir raiva. Né? Então tem inúmeras coisas, inúmeras regrinhas que você tem que tentar se encaixar. Não tente se encaixar nisso, seja você. E aí eles limitam como? Te mostrando como você tem que ser ou como você não tem que ser. Veja que as perguntas, elas se extinguiram. Hoje em dia, é muito difícil a gente pegar crianças, a gente pegar jovens. As crianças hoje em dia não, mas os adultos. A gente pegar adultos que ainda se perguntam: quem sou eu? Né? Qual é o propósito da minha existência? O que é isso? O que eu faço com isso? Como eu posso mudar a minha vida? As crianças, eu venho percebendo que essa geração que está aí, né, pra gente, está bem desafiadora. Elas nos enchem de perguntas. Meus filhos me enchem de perguntas. Então a gente tem que aproveitar essas brechas, essas aberturas, né, para empoderar essas crianças, tá? Então, perguntas empoderam, respostas desempoderam. Então essa é a nossa dica da noite de hoje. Pegue, olha, existem inúmeras meditações para criança interior, mas você pode criar a sua própria. E se você também quiser, me pede lá no direct, eu posso mandar uma para você. Mas uma bem simples é você se sentar, fechar os seus olhos. Você pode ou não colocar uma música tocada, relaxante no fundo. E você pode fazer essa projeção de que a sua criança está na tua frente. E você começa a conversar com ela e pergunta para ela o que ela quer, o que ela precisa, né? O que você pode oferecer a ela, mostre para ela se ela está triste, por que ela está triste, o que aconteceu, como ela se sente em relação a tudo isso, o que ela gostaria de fazer em relação a tudo isso, e traz para ela essa visão de que, olha, tudo isso já passou, como seria a gente poder ressignificar tudo isso e aprender com tudo isso e seguir adiante juntos. Você acolher essa criança, você abraçar essa criança, né, trazer para o seu coração e você dá a essa criança o que ela está te pedindo. Então, o que ela está te pedindo? Mais diversão? O que ela está te pedindo? Mais atenção com você mesmo? Porque geralmente é isso que a criança pede. Ela está te pedindo mais risadas, né? Ela está te pedindo mais alegria. Porque essas carências que as nossas crianças interiores sentem, né? Esse amor que a gente fica esperando receber lá de fora, essa atenção, esse reconhecimento, a gente pode se dar. A gente não precisa ficar esperando o outro dar pra gente, porque tudo está em nós. Como que alguém vai dar algo para nós se não está em nós, não ressoa em nós, né? Então tudo está em nós. Então dá a você mesma esse reconhecimento, essa acolhida, esse amor, né? Acolha a sua criança, tá? Se ela quiser ir chupar um sorvete, se lambuzar, vai chupar um sorvete, dá um sorvete para sua criança, enfim. Viva a sua criança interior, escute a sua criança interior, converse com a sua criança interior, empodere, porque é ela que te traz essa capacidade de sonhar, essa capacidade de acreditar que tudo vai dar certo, que tudo já deu certo, que realmente te leva, sabe, em direção aos seus sonhos. Quantos e quantos adultos hoje em dia estão sem sonhos? Chegam lá no consultório desacreditados e sem meta, sem objetivo, eu não sei mais o que eu quero da minha vida, não tem mais um sonho. E aí eu digo para essa pessoa, a primeira coisa que você precisa agora é pelo menos ter um sonho na sua vida. Você vai ter que definir um sonho na sua vida. Você precisa voltar a sonhar com alguma coisa, porque senão não tem sentido a vida, né? Você está aqui fazendo o quê? Trabalhar para pagar conta e sobreviver ao invés de viver, né? É interessante que eu estava estudando a questão da nossa capacidade pulmonar. E a gente tem a capacidade de puxar 3 litros de ar nos nossos pulmões. 3 litros. E segundo alguns estudos, a maior parte das pessoas hoje em dia adultas puxam somente 50 ml. 50 ml é aquela xicrinha de café. E aí você começa a entender, então, por que é que está todo mundo surtando, ficando doente, cheio de transtorno, de ansiedade e de inúmeras outras coisas, né? Então, que contribuição isso, Gilma, a gente pode ser para a gente mesmo? É uma pergunta muito poderosa. Gratidão, Gilma. Que contribuição a gente pode ser para a gente mesmo? Que contribuição você pode ser para você mesmo agora? O que não está legal na tua vida?
Pergunte para você, anote, é importante anotar se você estiver sozinho. Ok, o que que não tá legal? Olha para essa coisa, pergunta quando ela começou, o que que você escolheu em relação a isso? Onde tudo isso se originou, né? E começa a trazer esses fatos para que você possa ter consciência de como você chegou até esse ponto. Só que lembre-se de uma coisa, tudo, absolutamente tudo, são escolhas nossas. Tudo que acontece na nossa vida, não importa o que seja, pode ser daquela coisa mais drástica e pode ter gente agora aqui saindo da live super revoltado e tá tudo bem. Pode ser as coisas mais drásticas, as coisas mais macabras que vocês possam pensar, tá? Tudo são escolhas nossas. E a gente escolhe e a gente cria e cocria. Quando envolve mais pessoas, a gente cocria junto com aquela pessoa, aquela realidade, mas a gente escolhe participar disso. Então, o que que a gente está escolhendo na nossa vida inconscientemente? Como seria a gente começar a fazer escolhas conscientes? E só tem um jeito de ir para a consciência: escolha. Escolhas criam consciência. Só que a gente acha que não, primeiro eu vou ter consciência disso, depois eu decido o que eu faço. Ai, gente, tô suando. Ai, tô muito animada. Então, eu costumava acreditar, eu preciso primeiro entender isso, ter consciência disso para depois escolher. Quando na verdade é o contrário. Escolhas criam consciência. Então escolhe. Escolhe algo para você. Escolha hoje curar sua criança interior. Escolha hoje ser contribuição para você mesmo. O que que te impede de você escolher isso? O que que te impede de você escolher você? É uma grande pergunta. Escreve aí. O que que te impede de você escolher você na tua vida? Deixa eu ver o que a Ju escreveu aqui. Onde tem um sonho que ficou esquecido e que você pode escolher diferente agora? E aí? Onde é que ficou, Gilma? Tô lembrando de um sonho que eu tinha lá na minha infância de ser astrônoma. Acho que eu vou para as estrelas, hein? Dê voz para sua criança, trazendo os sonhos dela para que o adulto de agora possa escolher o melhor. Olha aí, né? Por que que você acha que você não pode viver aquele sonho? Quem te disse que você não pode viver aquele sonho, né? Tudo são escolhas. Então, escolha você, escolha a sua criança interior, tá bom? Então a gente vai encerrando por aqui. E eu gostaria de convidar vocês a vir participar aí do grupo do Telegram. Amanhã nós vamos começar a leitura de um livro maravilhoso. Não é de Axis, né? Mas é um livro que nós vamos ler e estudar, que tem tudo a ver com esse empoderamento. Gente, é um livro assim que eu tô lendo 4 livros no momento. Um deles é O Poder do Hábito. Eu tô incrivelmente apaixonada por esse livro. O Poder do Hábito, ele vem mostrar pra gente como os nossos hábitos são criados, como os nossos padrões são criados numa visão científica. E eu tô percebendo o quanto isso bate com tudo que a Access traz pra nós. Né? Então, tudo isso que a gente aprende numa classe de barras, quem já fez ou quem quer fazer, gente, é incrível. É incrível porque bate com a ciência, como que os padrões são criados e os hábitos são criados e como tudo isso é muito forte, tão forte ao ponto de ser automático. E quando a gente vê, a gente já fez, a gente já escolheu, inconscientemente, porque já está rodando automaticamente em nós. O quanto é importante a gente estar presente para quebrar tudo isso. Quebrar tudo isso, ir para esse espaço de consciência e escolher coisas novas. Só que a gente não consegue ir para esse espaço se a gente não limpar as velhas. Porque se a gente tem, né, Gilma, um computador ou um celular de 150 GB de espaço e você tem 149 GB,999 ocupado, você não tem espaço para pensar em algo diferente, criar algo novo, salvar uma nova foto, você não tem espaço. Com o nosso subconsciente é a mesma coisa. Então, o que a gente precisa fazer? E é aí que entra essa cara das barras, deletar todo esse lixo para que a gente possa abrir espaço para criar, escolher coisas diferentes, tá? E o livro que nós vamos começar a ler amanhã é Desperte o Gigante Interior. Desperte seu gigante interior. Então, é do Tony Robbins, né? Deixa eu só confirmar aqui, gente, bem bonitinho, que eu não gosto de passar informação errada. Deixa eu ver bem certinho aqui. Bem certinho, bem certinho. Desperte o gigante interior. Isso mesmo. Saindo da Matrix, para que a gente possa sair da Matrix juntos. Então, eu convido vocês a estarem aí nesse grupo de estudos que a gente começa amanhã. Eu vou deixar esse link lá no nosso link da BIOS. Vocês podem entrar por ali, procurar o nosso canal do Telegram. E a gente começa a aprofundar, mergulhar juntos. E precisando de uma ajuda, uma escuta, uma terapia, né?
Chame gente, ó, chama a Gilma, ó, receba uma sessão de barras, se abra para novas possibilidades. A Gilma está atendendo lá no espaço. Então, vocês podem marcar uma sessão com a Gilma, venha fazer uma classe de barras comigo, enfim, ou com qualquer outro facilitador que você assim, né, percebe que é contribuição para você, mas escolha você. Escolha ser o ser grandioso que você já é, né? E pare de se limitar. Esse é o nosso convite de hoje, tá? Então vamos olhar as nossas crianças com um olhar de, poxa, tem um ser grandioso ali. É um ser grandioso que já sabe. E a criança tem essa conexão, ela já sabe. É só a gente perguntar. E é incrível quando a gente começa a encher as crianças de pergunta, as maravilhas que vêm para nós, tá bom? Então, um grande abraço. Gilma, que pena que você não pôde estar aí na imagem, mas gratidão pela sua participação, tá, minha linda? Vamos ver, vamos combinar com essa internet aí, tá bom? E é Tá isso, bom. meus amores. Gratidão por mais uma live, gratidão, gratidão profunda. Quarta-feira a gente tem outra live com a Marie sobre tarô. Gente, eu tô encantada também, mas isso eu deixo para falar na quarta-feira. Não percam, vai ser algo também mágico, místico, maravilhoso, alegre, colorido, enfim. O tarô é o nosso subconsciente falando com a gente, tá bom? Então, um beijo, amores. Boa noite para vocês. Não se esqueçam, perguntas, perguntas. Perguntas empoderam, respostas desempoderam. E quando alguém perguntar algo para você, responda perguntando. E se eles falarem para você, você não responde a minha pergunta, você começa a perceber como tudo está arquitetado para que você seja limitado e defina as coisas e as pessoas com uma afirmativa e uma negativa, ao invés de você empoderá-las, tá? Então, empodere as pessoas, empodere você. Empodere a sua criança interior. Empodere as suas crianças, a sua família, os seus alunos, sejam elas quem forem. Empodere, tá bom? Beijo. Tchau. Gratidão. Gratidão, amor.